Bom dia, igreja amada. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, ao livro de Números, com o capítulo 14. Mas vamos, nesse momento, orar para que o Espírito Santo de Deus esteja presente nesse estudo. Pai querido, clamamos a Deus pelo poder e as virtudes que há no Teu sangue, Senhor. Te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, mais uma manhã. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de aprendermos mais da Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor se faça presente nesse estudo, que o Senhor dirija, Pai, cada ato desse estudo, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada vida, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro às necessidades de cada um, Senhor. Eu te peço, Deus, a Tua direção, porque de mim nada tenho, Senhor. Por isso, Pai, fala, Jesus. Me usa com poder e graça, Senhor, para falar com a Tua igreja nesta manhã. É o clamor que eu te faço e já te agradeço. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar lendo até o versículo 12, porque o capítulo é um pouquinho grande, 45 versículos, né? Então, nós vamos ler do primeiro ao 11º, e depois a gente dá continuidade. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Vamos parar por aqui e vamos analisar, amém? Cada versículo. Este capítulo, amados, descreve um dos momentos mais tristes da caminhada de Israel pelo deserto. O povo aqui, eles escolheram temer ao invés de confiar, na verdade, nas promessas de Deus. Nós vimos no capítulo 13, quando Deus pediu a Moisés que enviasse 12 espias à terra de Canaã e trouxesse notícias. E dos 12 que retornaram, 10 voltaram com um relatório negativo. 10 deles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, realmente a terra mana leite e mel, só que não adianta a gente tentar. Nós vimos aqui no capítulo anterior. Não adianta a gente tentar, nós não vamos conseguir, o povo lá é muito forte, nós não vamos conseguir vencê-los. Mas enquanto esses 10 estavam negativamente, 2 deles se levantaram, nesse momento, e falaram para Moisés: olha, Moisés, nós vamos entrar e nós vamos possuir essa terra,
porque Deus é conosco. Então aqui, Josué e Calebe, eles simplesmente exercitaram a fé deles. Eles confiaram no Deus a quem eles servem. Né? Eles não fraquejaram, eles prevaleceram, apesar, né, de todas as coisas. Então ele confiou e ele falou: vamos entrar nesta terra porque o Senhor está conosco. E, irmãos, assim é na nossa vida. Muitas vezes a gente fraqueja, muitas vezes a gente está na luta, né, e a gente não confia, a gente prefere desistir. E Josué e Calebe não, eles simplesmente aqui demonstraram fé na promessa de Deus, porque Deus havia prometido, né, que eles entrariam na terra prometida. Dos versos 1 aos 10, o título aqui é: os israelitas querem voltar para o Egito. Vai falar da rebelião, né, da rebelião do povo. Nós vamos por parte aqui. Do verso 1 ao 4, nós vamos ver a aflição da incredulidade. No verso 1 diz assim, ó: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Ou seja, a palavra negativa daqueles 10 mexeu com a emoção daquelas pessoas. E palavra negativa realmente mexe com a nossa emoção, nos atinge de forma profunda. A gente precisa saber o que ouvir, a gente precisa realmente ter cuidado, né, com certos tipos de palavras. Eles ouviram, então, o que eles pensaram aqui? Não vamos conseguir. Esse era o pensamento deles. Na hora que ele ouviu aqueles 10 espias falarem, contarem a Moisés que tudo era difícil, que as pessoas lá eram fortes, que eles não iam conseguir, aquilo ali, eles já levaram como, né, para o pensamento deles e falaram: realmente, nós não vamos conseguir. E eles temeram, né? Eles desanimaram. Eles estavam aqui, amados, desanimados com o futuro deles, que eles estavam caminhando, né, há muito tempo por ali, e com a esperança de entrar na terra prometida, mas eles já estavam cansados, e com esse relatório negativo dos espias, eles desanimaram mais ainda. Então, o que a gente vê aqui? O perigo da incredulidade, né? O povo chora, o povo murmura, o povo deseja voltar ao Egito, né? A incredulidade e o desânimo espalharam-se rapidamente de um coração para o outro. E logo o povo acredita nos 10 e começa a chorar. O povo deu ouvido para o relatório negativo, né? Aí no 2 fala assim, ó: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Aqui, ó, murmuraram contra Moisés e contra Arão. Ao invés deles reconhecer a falta de fé, eles atribuem os problemas a Moisés e Arão, né? Eles podiam simplesmente falar que eles realmente não acreditavam, não estavam crendo em Deus, né? Não queriam crer em Deus, mas eles não, eles simplesmente culparam Moisés e Arão. Eles sequer lembraram de Deus, de tudo que Deus, né, já tinha feito por eles, né? Aí, o que acontece aqui? Toda a congregação critica Moisés e lamenta o fato de não ter perecido no Egito. Aí no verso 3 fala assim, ó: e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, né? Ou seja, para cairmos a espada, ou para cairmos em batalha, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Quando ele diz aqui, para cairmos a espada, né? Essa espada aqui significa batalha, ou para cairmos em batalha, eles concluíram, de onde a gente não sabe, mas eles concluíam que eles iriam cair em batalha, e que seriam derrotados, né? Então aqui a falta de fé desse povo, amados, foi tão grande, que eles não lembraram de Deus, né? Só que a gente sabe, a gente tem certeza, né, que quando a luta é grande, Deus está à frente. E quando Deus está à frente da guerra, quando Deus está à frente da batalha, a vitória é certa. Amém? Aí ele diz: não seria melhor voltarmos para o Egito? Aqui a reação desse povo foi bastante extrema, né?
mesmo sabendo que era contra a vontade de Deus, eles queriam voltar ao Egito. Eles, ao invés de confiar em Deus, amados, eles simplesmente resolveram, né? Eles desejaram a morte, eles desejaram voltar à escravidão. E isso revela não apenas medo, isso revela uma grande ingratidão. Eles esqueceram de tudo o que Deus havia feito por eles, né? Ao rejeitarem aqui o Egito, eles rejeitam a identidade que Deus deu a eles. Por quê? Porque eles conheciam a Deus, o poder de Deus, eles estavam vendo ali tudo que Deus estava fazendo por eles, eles viram com seus próprios olhos tudo, eles viveram ali tudo que Deus fez por eles, né? Durante toda a caminhada, durante a saída do povo ali do Egito, mas eles rejeitaram. Eles estavam rejeitando aquela nova identidade de um povo que adorava a Cristo, de um povo que servia a Cristo, né? E quando a gente está no mundo, que a gente vem para a presença de Deus, nós recebemos uma nova identidade. Nós nascemos de novo. Então, foi a mesma coisa, foi aquele povo, amados. Eles simplesmente rejeitaram aquela nova identidade e diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Quando ele fala isso aqui, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito, nós vemos aqui o total abandono da fé. Nós vemos aqui a apostasia daquele povo, né? O Egito, amados, simboliza a nossa vida de pecado antes de conhecermos a Cristo. E nós sabemos que conhecer a Cristo é a nossa libertação do pecado. Mas o que é voltar para o Egito? Voltar para o Egito aqui é voltar para a vida de pecado. É voltar para aquela vida antes de conhecer a Cristo. Porque quando a gente conhece a Cristo, nós somos transformados, nós somos renovados pelo poder de Deus. E aqui, voltar para o Egito é você voltar para aquela vida anterior, é você voltar a fazer tudo o que você fazia antes, né? É você viver de acordo com a carne, é você transar com quem você queria transar, é você beijar quem você queria beijar, é você participar das festas de carnaval que você participava antes de conhecer a Deus, é você viver o mundo, é você viver a carnalidade, amém? E nós vemos aqui o seguinte: quando Moisés conduz o povo pelo Mar Vermelho, o mar aqui, amados, representava o batismo. E o que é o batismo? É uma confissão pública, onde nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, né? Nós deixamos o mundo e viemos para Cristo. Então, os egípcios eles foram mortos pelo Mar Vermelho, né? Que simboliza o quê? O Mar Vermelho aqui simboliza o pecado. Os hebreus passaram pelo Mar Vermelho, né? Aí foi aqui aonde o homem morreu. E isso acontece quando nós convertemos, né? Morremos para a vida antiga e nascemos para uma nova vida. Nós vamos deixar de fazer tudo o que a gente fazia antes e vamos ser novas criaturas, nós vamos ter novo comportamento, novo jeito de falar, de viver, de vestir, de caminhar, de se comportar. E nós seremos novas criaturas. E quando nós nos convertemos, quando nós viemos para essa nova vida, nós não viemos direto para a terra prometida, nós viemos para o deserto. Por isso nós passamos por luta, nós passamos por tribulação, mas a nossa esperança é que Cristo está conosco, é que um dia nós estaremos com Ele. Hoje Cristo caminha conosco, em todos os momentos da nossa vida, né? Sabemos que temos lutas, sabemos que passamos por provações, mas nós temos a certeza de que Cristo está ao nosso lado e que um dia nós reinaremos com Cristo na eternidade. Essa é a nossa esperança, amém? E tudo isso, amados, que está acontecendo aqui com o povo de Israel, nós podemos trazer para a nossa vida em Cristo. É como se a gente tivesse, aquele que nasceu de novo, chega e fala assim, começa as lutas, começa os problemas, aí fala, e a gente escuta muito isso, né? Realmente, eu vou voltar para o mundo, eu vou sair dessa vida, eu vou abandonar tudo, porque está tudo pior do que antes, né? Está pior do que quando eu estava antes de eu conhecer a Cristo,
né? E aqui, essa mesma reação aqui foi com o povo, com os egípcios aqui. E nós vemos uma coisa, é bem claro que para melhorar, muitas vezes tem que piorar. E o deserto, ele vem para tratar o nosso coração, né? As lutas vêm para nos tratar, mas nós precisamos ter a certeza de que Cristo está conosco, né? Estamos passando por luta, estamos passando por provações, mas Cristo caminha conosco, Cristo está na guerra, e quando Ele está na guerra, a vitória é certa. Amém? Ainda no 4 aqui, ó, a atitude de escolher um novo líder demonstra que o povo rejeitou completamente a liderança de Moisés, a liderança divina. Por quê? Porque Deus que estava orientando Moisés em tudo, né? E ao tomar essa decisão, rebelaram-se contra a vontade de Deus. O povo ali esqueceu de Deus e queriam realmente voltar a ser escravo, né? Os israelitas já possuíam um longo histórico de murmurações contra o Senhor e seus líderes, e já haviam sido julgados por isso. E hoje não é diferente, irmãos. Até dentro da igreja a gente vê murmuradores, né? A gente vê pessoas que incomodam a liderança espiritual e muitas vezes essas pessoas precisam ser disciplinadas, né? No caso de Israel aqui, tratava-se de uma nação inteira lamentando a triste situação, e tudo isso causado por quê? Pela incredulidade do povo. Só que nós sabemos que quando estamos dentro da vontade de Deus, não há lugar para murmuração, mesmo que a situação seja difícil. Estamos passando por lutas. Enquanto estivermos neste mundo aqui, amados, nós vamos passar por lutas. Mas nós precisamos crer, nós precisamos nos render a Deus e confiar que quando nós estamos com Deus, por mais luta que passamos, nós vamos alcançar a vitória. Amém? E nós podemos tirar, a lição que nós podemos tirar disso tudo é que quando nós tiramos os olhos de Deus, o medo passa a governar o nosso coração. O medo é uma coisa terrível, né? Agora nós vamos do 5 ao 9, né? Nós vimos do 1 ao 4, agora do 5 ao 9, que vai tratar a posição de fé de Josué e Calebe. Aqui no 8, ele fala assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se nós não desagradarmos ao Senhor, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. É como Josué e Calebe dissessem assim, acorda, povo. Deus não falou que é uma terra que mana leite e mel? Deus prometeu. Vamos confiar. Esse verso 8 aqui, é como se ele tivesse, né, Josué e Calebe estivessem dizendo, povo, acorda, Deus não prometeu, então vamos confiar, amém? E quando ele diz aqui, ó, não sejam rebeldes contra o Senhor, aqui é a falta de fé do povo, e falta de fé nós sabemos que é uma grande rebelião contra Deus. Aí ele diz aqui, ó, não tenha medo, amados, o medo paralisa, e o medo paralisou aquele povo. Mas a fé vem para nos encorajar. Eu sei que não é fácil, e eu tenho experiência própria com relação ao medo, sabe? Mas eu já dei até o testemunho aqui na igreja, eu já venci. Graças a Deus eu venci. Eu tinha muito medo, né? Muito, mas era um medo assim, um medo extremo, era um medo que não era normal, né? Eu dei esse testemunho aqui, onde eu moro, é um lugar assim, é aqui no Parkway, é um lugar bem mais deserto e tudo. Então, assim, à noite, eu tinha muito medo de tudo. Qualquer barulhinho para mim eu estava ali tremendo. Teve uma época que eu não ia do meu quarto para a cozinha pegar um copo de água, né? De tanto medo que eu ia de ir até a cozinha à noite. E várias situações, né? Era uma coisa assim horrorosa. Às vezes meu marido ia para a chácara, a Sara pequena, eu pegava a Sara e ia para a casa da minha mãe. Por quê? Porque lá eu não ficava, né? Aí, um certo dia, meu marido virou para mim e falou assim, ele já vendo aquela situação de medo, ele falou, mas eu não estou te entendendo. Você serve tanto a Deus, você ora tanto. Que fé é essa sua em Deus? Com esse medo extremo. Aquela palavra para mim ali foi suficiente, né? Eu passei a orar, eu passei a me render, e eu confesso, irmãos, que
o medo foi assim, não foi 100% não. Porque também, né, a gente precisa, né, de temer um pouquinho para não facilitar, né? Mas assim, é maravilhoso quando a gente confia, é maravilhoso quando a gente entrega a nossa vida a Deus. Hoje eu não tenho medo de chegar à noite, hoje eu não tenho medo de ir no quintal à noite, coisa que eu tinha e muito, dentro de casa eu não me movimentava à noite. Então assim, era um medo extremo, e o medo, realmente o medo paralisa, né? E foi o que aconteceu aqui com o povo. Josué e Calebe aqui, ele exorta o povo a confiar no Senhor, né? E eles precisam se posicionar com fé. Aquele povo, aqueles 10 espias, eles não olharam aquela terra com os olhos espirituais. Josué e Calebe, sim, eles exercitaram a sua fé, eles olharam com os olhos espirituais e eles confiaram. Irmãos, o que acontece? Quando nós confiamos em Deus, nós vemos o possível diante do impossível. Nós vemos a possibilidade diante dos problemas. Nós vemos a solução dos problemas quando nós confiamos em Deus. Amém? Vemos aqui também a reação dos homens fiéis. Moisés e Arão se prostram em súplica. Josué e Calebe rasgam suas vestes. O que a gente vê aqui? Um gesto de lamento profundo. Rasgaram suas roupas. Aqui nós vemos um sinal típico de tristeza e de lamento. Né? É como se Moisés falasse assim, povo, como é que vocês estão fazendo isso? Como vocês podem fazer isso? Né? E havia 4 homens de fé no acampamento, né? Moisés, Arão, Josué e Calebe. Eles tentaram mudar a situação. Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e intercederam a Deus pelo povo, algo que fariam com frequência nos anos vindouros. Nós podemos ver em Número 16:4. Vamos lá? Número 16:4. Fala assim, ó. Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. No 22, fala assim, mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto. No 45, amados, que vai falar assim, saíam do meio desta congregação e não, estou lendo errado aqui, é no 16:45. Não, está certo. Saíam do meio desta congregação e eu a consumirei no momento. No 20, versículo 6, também vai falar. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Mas Calebe e Josué falaram com o povo e garantiram que o exército de Israel podia tomar a terra facilmente, pois Deus estava com eles. Essa era a confiança de Josué e Calebe. Eles não estavam confiando neles, eles estavam confiando no Deus que estava com eles. E da mesma forma somos nós. A luta está grande, as diversidades está enorme. Vamos confiar, vamos orar, vamos nos render a Deus e confiar que Deus tudo pode. Amém? Aí, Josué e Calebe, o que eles perceberam aqui? A rebelião do povo, estava bem clara diante deles, né? Aí ele fala aqui ainda, a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Mas qual foi a resposta do povo aqui? O povo queria apedrejá-los. E ele ainda diz aqui, se o Senhor se agradar de nós, essa declaração de Josué e Calebe, ela está no contraste bem gritante com a declaração covarde dos espias, lá no 13:31, que fala assim, ó, porém os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então estavam aqueles 10 totalmente desanimados, né? Não tinham confiança nenhuma em Deus, né? E Josué e Calebe tentando
mudar a situação, tentando mostrar que Deus estava com eles. Então Moisés falou que se o Senhor se agradar de nós, Moisés não, Josué e Calebe, né? Então eles falaram que a terra era muito boa. Então aqui, amados, quantas vezes ao tentarmos viver pela fé, nós nos vemos cercados da incredulidade, e isso acontece muito, né? A gente precisa exercitar a nossa fé. Às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil que a gente passa a não acreditar, que a gente passa a temer, né? A realmente não acreditar que Deus tudo pode. Então, assim, nós precisamos ser como Josué e Calebe, nós precisamos acreditar que Deus é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus, amém? A fé deles não depende da aprovação da maioria. A fé de Josué e Calebe aqui não dependia mais de ninguém. Eles eram só 2, diante de toda aquela multidão que estavam acreditando. Tanto que a multidão resolveu acreditar nos 10, né? Aí o que nós vemos aqui? Que a fé não ignora os desafios, mas confia no poder de Deus. Nós precisamos, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, nós precisamos confiar em Deus. Amém? Aí do 10 ao 12, nós vamos ver sobre a seriedade da rebelião contra Deus. Aqui Deus falou aqui, ó, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Muitas vezes, amado, a gente ouve as pessoas dizerem, se Deus me der um sinal, eu vou crer. Mas nós precisamos crer pela fé. Nós não precisamos ter sinais para crer em Deus. Amém? Nós não dependemos de sinal. Nós vimos no livro de Levítico, durante todo o livro de Levítico, vimos aqui no início do livro de Números, que aquele povo, em todo o tempo, eles evidenciavam o poder de Deus. E agora eles vêm tratar Deus com desprezo, né? Eles estão voltados totalmente para a capacidade humana. Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Aqui, Deus demonstra seu amor por Moisés. Deus fala para Moisés que vai destruir todo aquele povo e vai começar um novo povo através dele e dos líderes que não se rebelaram, que no caso aqui Josué e Calebe, né? O povo reclamou, murmurou e agora o povo se revolta com Deus. Amados, aos olhos de Deus, murmuração é sinal de rebeldia, murmuração é sinal de pecado. Quando nós estamos reclamando, quando nós estamos murmurando, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nele. Então, nós precisamos evitar murmuração, precisamos cuidar da nossa boca, nós precisamos cuidar do nosso coração. Como cuidar da nossa boca? Como cuidar do nosso coração? Estando cheios, amados, desta palavra. Nós precisamos viver esta palavra todos os dias. E não basta ler, nós precisamos viver. Amém? E nós vemos muito essa questão de ingratidão, de rebeldia, nós vemos, amados, dentro da igreja. Né? Muitos, ao invés de confiar em Deus, eles voltam ao passado. Né? Quantas pessoas a gente conhece que estão caminhando há tempos, né? Na presença de Deus, servindo ao Senhor, dentro da igreja, caminhando com Cristo. Só que, de repente, um probleminha de nada, uma mera dificuldade, faz com que eles voltem ao passado, faz com que eles saiam da presença de Deus. Amém? E nós temos lá em Filipenses 2,14, que fala assim, ó, fazei tudo sem murmurações ou contendas. Então, a palavra de Deus não aprova murmuração. Amém? Deus, ele teve que intervir, pois o povo estava bastante rebelde. E hoje não é diferente, né? Ainda no 10, vamos lá. Voltando para o 10, né? Fala assim, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O povo de Israel não gostou o que Calebe e Josué estavam dizendo e decidiram apedrejá-lo juntamente com Moisés e Arão. Eles entraram aqui, amados, no nível extremo de incredulidade, né? E hoje a gente pode ver que quem prega a verdade
muitas vezes é apedrejado, né? Muitas vezes quem prega a verdade é arrancado dos púlpitos. Por quê? Porque não combina, né? Não atrai vidas, não enche a igreja, né? Então, assim, não foi só naquela época, não. Aqui, hoje, nós vivemos isso. E nós precisamos, a igreja do Senhor Jesus precisa pregar a verdadeira palavra de Deus. E para pregar a verdadeira palavra de Deus, amados, nós muitas vezes precisamos ser confrontados, como esse povo aqui foi, né? Deus quer que conheçamos, compreendamos e obedeçamos a sua vontade. Ao nos entregarmos a Ele, confiar nele e obedecer, nós vamos experimentar qual é a sua boa vontade, né? Que está lá em Romanos 12, né? Versículos 1 e 2. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? A gravidade do pecado, ela é marcada pela ameaça de Deus. Mais uma vez, Deus ofereceu constituir uma nova nação a partir de Moisés e destruir completamente o povo israelita. Mas Moisés recusou a oferta, né? Que foi uma ameaça semelhante, né? Que a gente viu lá em Êxodo 32, 10. Agora nós vamos ler do verso 13 até o 19, que vai falar da intercessão que revela o coração de Deus. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele lhes prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. O povo de Israel não estava reconhecendo, mas todos os povos ao redor tinham ciência do que Deus fez. O povo não estava reconhecendo o poder de Deus, mas todos ao redor sabiam do que Deus tinha feito por aquele povo. Como Deus trouxe aquele povo da escravidão e conduziu pelo deserto. Amém? Tudo que Moisés fala aqui, o povo já sabia, né? Que de dia Deus guiava o povo com a coluna de nuvem e à noite Deus guiava o povo com a coluna de fogo. Então todo o povo já sabia. Moisés, ele confronta o Senhor. Moisés demonstra liberdade aqui perante Deus, né? Quando nós oramos, nós temos essa ousadia, amados, de falar com Deus, de orar a Deus pela palavra. Senhor, a tua palavra fala isso. Então a gente tem que orar, né? A gente tem que conhecer a palavra para que a gente possa orar e pedir a Deus, conforme a palavra de Deus. O Senhor prometeu na tua palavra isso. Então, que a sua palavra se cumpra na minha vida. Então, Moisés aqui, amados, a gente vê que ele era conhecedor, ele fala do poder de Deus, ele era conhecedor da palavra de Deus, né? A argumentação de Moisés, ele fala aqui no 16, ó, visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento, matou-os no deserto. Então, a argumentação de Moisés, ela é bem sábia, né? Moisés aqui, ele se preocupava com o que o povo ia pensar. Aqui, ó, ele não foi aqui no 20, no 16, não. Ele já estava preocupado com o que o povo ia pensar de Deus. Né? Nós vemos aqui o zelo de Moisés para com o testemunho.
como Deus seria visto diante das pessoas. A primeira preocupação de Moisés aqui era o testemunho em relação a Deus, né? E a segunda preocupação dele era o amor pelo povo. Mesmo sem merecer, Moisés intercede por esse povo e pede a Deus que não destrua. Amém? Moisés se preocupava, pois as nações poderiam entender que Deus não seria capaz de levar o povo na terra prometida. Trazendo tudo isso para as nossas vidas, como as pessoas veem ou pensam de Deus quando elas veem a nossa vida? Então, nós precisamos nos preocupar. Quando as pessoas olham para mim, elas veem Deus na minha vida? Elas têm como ver como é Deus através do meu testemunho, através do meu comportamento? Moisés tinha conhecimento do caráter de Deus. Moisés conhecia as Escrituras. Amém? Olha bem aqui a ousadia de Moisés. Moisés, nós vimos nos capítulos anteriores que quando ele foi chamado por Deus, ele virou para Deus e falou que ele não sabia nem falar, né? Hoje não. Hoje ele intercede por um povo, né? Ele pede a Deus para que não destrua aquele povo, né? Moisés, ele dá exemplo de temor a Deus, amor pelo povo e amor pela igreja. Moisés, ele intercede aqui pelo povo. Ele pede a Deus para que não destrua. Então, aqui, amados, espiritualmente, nós podemos ver Moisés aqui, ele tipifica Jesus, né? Que intercede pelo povo, mesmo quando é crucificado. Moisés aqui é típico de Jesus. Ele usa a revelação das Escrituras para que a sua oração tenha base bíblica, né? Nós vemos aqui qual a importância de conhecermos a palavra para podermos orar. Aí no verso 19, ele fala aqui, ó, em sua graça e misericórdia, Deus perdoa os pecadores, mas em sua soberania divina permite que os tristes efeitos do pecado sejam sentidos na vida dos pecadores. Ele não... O que nós vemos aqui? O argumento final de Moisés em favor do perdão de Israel foi o fato de que o Senhor já havia perdoado o seu povo diversas vezes, como a gente vê no 14:19. Vamos lá. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, o Senhor já havia perdoado o povo. Mais uma vez, Moisés intercede a Deus e pede o perdão, né? Agora nós vamos para os versículos de 20 ao 35. Vamos ler. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois, o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entraram na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto.
segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiências do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Nós vemos aqui do 20 ao 22 a questão do perdão. O Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Aqui é como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés, vou perdoar, Moisés, porque você está me pedindo. Então, Deus garantiu a Moisés que ele iria, de fato, perdoar o pecado do povo. Mas isso não impediria as terríveis consequências destrutivas que o pecado traz. Deus perdoa, amados, os nossos pecados, mas muitas vezes, nós sofremos as consequências, daquele pecado. Os israelitas rebeldes, eles não estavam preocupados com a glória do Senhor, mesmo sendo essa glória aquilo que os guiava a cada dia e que pairava sobre o tabernáculo a cada noite. Deus queria usar Israel para magnificar sua glória por toda a terra, mas o povo havia fracassado completamente. Após o grande fracasso, os israelitas deviam começar sua longa marcha pelo deserto, mas a nação se recusou a obedecer. A incredulidade, o espírito de murmuração e a atitude de rebeldia causam problemas sem fim na vida daqueles que cultivam. Nós temos em Provérbios 16, 18, que fala, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, murmuração, amados, não agrada a Deus, O Senhor, aqui no 29, nós vamos ver aqui, neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. O Senhor diz a Moisés que todos que murmuraram, todos morrerão, Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, aqui, Josué e Calebe, eles foram encorajados pela promessa de Deus, de que ambos entrariam na terra prometida. E essa garantia, amados, era suficiente para lhe dar força diante das provações, enquanto a nação marchava. Então, assim, a força que de Josué e Calebe aqui era baseada na promessa que Deus deu. E nós temos, assim como Josué e Calebe, nós temos uma promessa, que nós vamos um dia reinar com Cristo na glória. Então essa é a nossa confiança. Seja a luta que for, seja a dificuldade que estiver passando, confie, Confie que nós temos uma promessa, Nós precisamos confiar em Deus. Amém? O Senhor, amados, é a nossa força. No 34, fala assim, o povo será disciplinado por 40 anos. Seria o quê? 1 ano para cada dia em que os espias observaram a terra. 40 anos não anulam o perdão, mas mostram que o pecado, mesmo perdoado, ele pode, ter solução. Aqui, somente Josué e Calebe herdarão a promessa. A promessa permanece, mas nem todos participam por causa da incredulidade. A promessa de Deus é para todos, mas aqueles que não creem em Deus não herdarão essa promessa. Aqueles que não vivem, aqueles que não acreditam nesta palavra, amados, não estarão ao lado de Cristo na glória. Essa é a palavra de Deus. O juízo de Deus aqui, ele foi triplo. Primeiro, a nação vagaria pelo deserto durante 38 anos, totalizando 40 anos no deserto. 1 para cada dia que os espias haviam investigado a terra prometida. Segundo, durante esse tempo, a geração mais velha, de 20 anos para cima, morreria e, portanto, não entraria na terra, com exceção de Josué e Calebe, E terceiro, que está no verso 37, os 10 espias incrédulos morreriam por causa de seu relato pecaminoso sobre o que haviam visto. Amém? Agora nós vamos ler do 36 ao 38.
Os homens que Moisés haviam mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Aqui nós vemos a morte dos espias infiéis, né? Embora todos os israelitas adultos terem sido avisados de que iriam morrer no deserto, os 10 espias infiéis que tinham incitado a apostasia nacional morreram de praga, né? A questão aqui que nós vemos, amados, a questão da desobediência. A desobediência prevaleceu aqui. Estes homens foram exemplo de incredulidade no meio do povo da aliança. Por isso, eles deveriam ser eliminados. Assim, Deus julgou os líderes, aqueles que morreram de praga, por causa do efeito desastroso de seu mau relatório. Aí, no 38, nós vamos ver que Josué e Calebe, em todo o tempo, permaneceram firmes. Aí, agora, para encerrar, nós vamos ler do 39 ao 45, que fala: os israelitas são derrotados em Ormã. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém, Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão em espada, uma vez que se desviaram do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Ormá. O povo de Israel, eles ficaram muito tristes e eles confessaram que pecaram. Mas essa aflição aqui, esse arrependimento aqui, irmãos, não era um arrependimento de coração, não era o verdadeiro arrependimento, era simplesmente um remorso, né? Os israelitas, eles estavam arrependidos pelas consequências do pecado, mas não pelos pecados em si. Eles viram a consequência do pecado, então eles ficaram com remorso. Por quê? Porque existe o verdadeiro arrependimento, né? Eles não estavam com o espírito quebrantado, amados. Algumas pessoas admitem com sinceridade que pecaram. Eu não vou citar aqui, fazer a leitura devido ao tempo. Aqui foi o caso de Acã, né? Pessoas que admitiram com sinceridade que pecaram. Acã, lá em Josué 7:20, Davi, em 2 Samuel, em Salmos também. Vamos ler um aqui, Salmos 51:4. Salmo 51, versículo 4, fala assim, ó: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, aqui, Davi, ele assumiu, né, com sinceridade que ele pecou. Nós temos também em Lucas 15, né, que foi o filho pródigo, ele assumiu também que pecou, que errou, né. Outros também apenas dizem palavras de piedade, como nós vimos aqui. Não é um arrependimento verdadeiro, amados. Faraó, vamos ver lá em Êxodo 9:27. Ele diz assim, ó: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Como a gente já conhece a história, né? A gente sabe que aqui ele simplesmente estava se fingindo, né? Ele não arrependeu de nada. Balaão, em Números 22:34. Vamos lá, 22:34. Fala assim, ó:
Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho, para se opor a mim. Agora, se aparece mal aos seus olhos, seguir viagem, voltarei. A gente também conhece a história e a gente sabe que não se arrependeu, né? Teve também Simei, em 2 Samuel, e Judas, em Mateus 27:4. Então, amados, é preciso mais do que palavra para demonstrar o verdadeiro arrependimento. Não basta falar que se arrependeu, né? A gente precisa demonstrar que se arrependeu. A gente precisa se arrepender verdadeiramente, de coração. No verso 42, 41 e 42, quando o povo ouve o veredito de Deus, decide ir à guerra por conta própria. Mas o que nós vamos ver aqui? É tarde. Moisés adverte: não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Aí ele diz aqui no 43, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada, uma vez que se desviaram do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Os esforços do homem sem as bênçãos de Deus fazem mais mal do que bem. Pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, que está lá em João 15:15. Então, amados, nós precisamos, né, nos arrepender, nós precisamos viver a palavra de Deus, né? Nos arrependermos verdadeiramente, nos arrependermos de coração. E aqui no 45, para encerrar, ao desobedecer a ordem de Moisés, lá no 41 e no 43, os israelitas teimaram, né? Que está aqui no 44. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. Eles teimaram que conseguiriam resolver os assuntos com suas próprias mãos. Eles achavam, né, que conseguiriam resolver tudo sem Deus, né? E nós sem Deus não somos nada, amados. Sem Deus nós verdadeiramente não somos nada. Nós precisamos de Deus para viver. Nós precisamos de Deus para tudo nessa terra, né? Em vez de aceitar os propósitos de Deus, eles encontraram seu julgamento. E aqui a gente vê que Ormá significa destruição e é também o nome da cidade, né? O significado espiritual e geográfico reforça o juízo de Deus. Então, desobedecer à voz divina é caminhar em rumo à derrota. Que nós possamos ser obedientes a Deus, que nós possamos realmente caminhar, viver essa palavra de Deus. Amém? E para fechar, para concluirmos este capítulo nos leva a perceber que a fé é uma escolha diária. A fé implica simplesmente obedecer a Deus, apesar de tudo que sentimos, vemos ou pensamos o que pode acontecer. Não basta vermos milagre. A geração viu, a geração do Egito viu, presenciou o impossível, mas caiu. Por quê? Porque não confiou. A palavra-chave é confiar, amados. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos render na presença de Deus. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos confiar que Deus está no controle. Nós vamos orar por uma cura? Sim. Deus está no controle. Vamos orar, vamos descansar e vamos confiar que se essa é a vontade de Deus, Deus vai curar. Amém? Se essa é a vontade de Deus, Deus vai abrir a porta de emprego. Amém? Deus vai dar o livramento. Nós precisamos orar, mas antes de tudo nós precisamos confiar. O povo ali, o povo não confiou, né? A promessa, amados, é de Deus, mas a decisão é nossa, né? Nós estamos confiando, mesmo diante das dificuldades, como está a nossa vida com Deus? Diante de uma situação difícil, mas que há uma promessa, nós estamos esmorecendo? O povo tentou conquistar Canaã quando Deus já havia decretado o castigo. Foi tarde demais. A obediência atrasada, ela é desobediência. Quando o Senhor fala, amados, nós precisamos agir. Se o Senhor te mandou, vá. Independente de qualquer coisa. Eu não consigo, eu não sou capaz, vá. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés não se sentia capaz quando o Senhor o escolheu. Mas olha aí, Moisés chegou ao ponto de interceder pelo povo, de pedir a Deus que não destruísse aquele povo.
Nós vimos que Moisés orou tentando evitar a destruição total do povo. Isso nos encoraja a orar mais pelos outros. Nós vemos aqui o quê? Há poder na oração de alguém que conhece o coração de Deus. E Moisés conhecia o coração de Deus. Por quê? Por que Moisés conhecia o coração de Deus? Porque Moisés conhecia a palavra. Para a gente conhecer a Deus, nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos, para a gente viver, nós precisamos conhecer essa palavra. Não basta ler, nós precisamos viver, amados. A fidelidade de Josué e Caleb, ela nos inspira. Eles foram minoria, eles foram ameaçados. Mas em todo o tempo, Moisés e Caleb permaneceram firmes. Amados, nós vamos ser ameaçados nessa terra. Não existe ninguém sem luta. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós teremos luta, nós passaremos por aflições. Mas nós precisamos vencer, nós precisamos confiar em Deus. Amém? E anos depois, eles permaneceram firmes e anos depois eles entraram na terra. Isso nos mostra que vale a pena ser fiel, mesmo quando ninguém mais é. Quantos de vocês, em seus lares, é só vocês que creem nessa palavra? É só você, é apenas um. Eu vivo isso, irmãos. Eu vivo numa família que é eu, minha mãe e a Sara. O resto se diz, frequentam, vão na igreja, diz que lê a palavra de Deus, mas não vivem. Então, assim, nós precisamos crer, mesmo que sejamos só nós. É difícil? É muito difícil. Eu confesso que é muito difícil. Mas assim como Josué e Caleb prevaleceu ali, diante de toda aquela situação, e venceram, amados, nós vamos vencer também. Amém? Igreja, não permita que o medo te impeça de viver aquilo que Deus já te prometeu. Basta confiar. Escolha confiar. Escolha obedecer e avance. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para hoje, para cada um de vocês. Vamos orar agradecendo? Pai querido, clamamos a Deus mais uma vez pelo Teu poder, pela Tua infinita graça sobre as nossas vidas, Deus. Te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está conosco, Pai, em toda e qualquer situação, Senhor. Sabemos, Deus, que as lutas são grandes, Senhor, as batalhas são grandes, mas nós servimos a um Deus que é muito maior, Pai. Não existe, Pai, nenhuma luta, não existe nenhuma guerra, Senhor, que o Senhor está e que a vitória não vem, Pai. Por isso, Deus, nós escolhemos a Ti todos os dias, Senhor. Pai, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Pai. Eu quero render graças a Ti, Senhor, porque não há outro além de Ti, Pai. Nos ajuda, Jesus, a caminharmos, Senhor. Nos ajuda a entrarmos na terra prometida, Deus. Senhor, cuida. Estende a Tua poderosa mão sobre cada um de nós. Sobre cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra, Senhor. Que venha o Teu bálsamo, Senhor. Sobre aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, mas que muitas vezes, Senhor, vem enfraquecer, Deus. Senhor, estende a Tua poderosa mão, Senhor, e não deixe nenhum, Pai, desistir. Não deixa, Senhor, nenhum voltar para o Egito, Senhor. Segura nas nossas mãos, Pai, e nos ajuda a prosseguir na caminhada, Senhor, para que nós possamos alcançar o alvo, Pai, que é estarmos contigo na glória, Senhor. Eu Te louvo, Deus, eu Te agradeço por essa grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém.